Eu sou Laís Junqueira e esse é o Notícias do Front, uma série que vai direto ao ponto e traz especialistas para discutir os diferentes contextos da pandemia da Covid-19. O lembrete de sempre, os relatos aqui são pessoais e, portanto, não representam a realidade de todo o país. Estamos completando 6 meses de casos no Brasil e ultrapassamos a barreira dos 4 milhões de infectados. Estamos quase chegando a 127 mil mortes oficialmente registradas. Nesse tempo, muita coisa mudou. Por exemplo, o manejo dos pacientes, o comportamento dos profissionais de saúde e também dos pacientes, a disponibilidade de testes e, é claro, o assunto que continua em pauta em todas as conversas é o distanciamento social, para o bem e para o mal. Hoje eu tenho o prazer de convidar o Dr. Stefano Fiuza, cirurgião de cabeça e pescoço, e nosso âncora clínico, Dr. Carlos Daniel Louça, para discutir justamente essas questões. Como foram as evoluções no manejo dos pacientes, como anda o comportamento dos profissionais e dos pacientes, a disponibilidade de testes e, é claro, distanciamento social. Como praticar? Bom, nós vamos iniciar a nossa conversa como sempre começamos, falando sobre as notícias do front. Então, doutores, como foram as 2 últimas semanas para vocês? Então, o que acontece, gente? Teve uma abertura, né, um relaxamento das normas de isolamento social. Não vou entrar no mérito se era um momento ou se não era. Realmente teve uma queda expressiva nos últimos meses de casos novos de coronavírus, de internações novas. Eu vi isso nas emergências que eu trabalho. Realmente estava muito mais tranquilo há um mês atrás. Só que, infelizmente, o que eu tenho visto nas últimas semanas é que a coisa voltou a subir. Então, assim, não tem como provar, mas é muito provável que haja uma relação entre esse relaxamento das normas de isolamento social e esse novo aumento de casos que está ocorrendo nas emergências que eu estou vendo. Se isso vai chegar na prática do meu colega Stefano, isso ele vai me falar agora, mas o que eu estou vendo é que realmente assim, está longe de estar comparável ao pior, talvez tenha sido maio, talvez, não sei, mas assim, eu estou vendo uma tendência de piora. Realmente estou vendo uma tendência de piora. E como a gente sabe ainda muito pouco sobre imunidade, sobre quem pegou pode pegar de novo, o que acontece quando a pessoa pega de novo, isso é um assunto muito nebuloso, é difícil a gente traçar um futuro concreto sobre o que vai acontecer, o que não vai acontecer e quais são as consequências do isolamento social. Eu, na emergência, estou vendo um aumento nos casos. Stefano, como é que está sendo a sua vivência aí nos hospitais que você trabalha? A minha impressão ela é um pouco mais indireta que a sua. Você vê a porta com o paciente entrando com queixa respiratória, né? Eu vejo lotação de hospital, lotação de CTI, né? A construção, entre aspas, né? A formatação de CTIs específicos para COVID ou não. Então, meus marcadores eles são mais indiretos, sim. Mais tardios, né, talvez. Até mais tardios, um pouco mais tardios. Nas últimas 2 semanas, nos hospitais da rede privada, onde eu trabalho, e no hospital público onde eu trabalho, que é um hospital universitário, teve um pequeno aumento de número de casos, né? Eu não chamaria de segunda onda ainda não, está mais para uma marola, por enquanto, que pode vir a crescer, como você bem falou, e pode tomar um patamar semelhante à tal da primeira onda que a gente teve? Pode ser. A gente tem países da Europa hoje que viram segunda onda, sim, né? Mas em termos de lotação de CTI, por exemplo, porque eu preciso da vaga de CTI para alguns pacientes, ainda não teve uma diferença tão expressiva. Mas você pode tem percebido que a gravidade desse paciente que vem hoje, ela é menor do que a que você via no início da pandemia. Esse paciente está demorando mais para procurar o atendimento, e você acha também que, por outro lado, os outros profissionais que estão na emergência atendendo, os outros médicos, até os outros profissionais de saúde, estão conseguindo identificar e gerenciar melhor o processo de atendimento ao COVID ou não? Então, eu acho que tem algumas coisas que foram interessantes, né? A gente aprendeu muito desde o começo da pandemia. A gente aprendeu muito em vários aspectos, né? E isso
e diz respeito a tratamento da doença, né, ao manejo do paciente, mas há várias outras coisas, como fluxo de atendimento, o paciente com suspeita vai ser direcionado para o lugar tal do hospital, a gente, naquele local vai ter o equipamento tal, 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 enfim, o fluxo já está mais determinado, porque no começo, quando a gente estava tendo o aumento dos casos, a gente montou alguns planos, né? E aquele negócio, né? Um plano sobrevive ao contato com o inimigo. Então, o plano era muito bonito no papel. No primeiro paciente grave que chegou lá no hospital de grande porte que eu trabalho, que caiu no meu plantão, foi um caos. Foi um caos. A gente precisava de um negócio, não tinha. Faz oxigênio, mas não pode, mas pode, mas não pode. Eu falei, mas se não fizer ele vai morrer. Mas não pode, mas eu quero. Aí chama o fisioterapeuta, não, mas o fisioterapeuta não pode entrar, então pega o ventilador mecânico de transporte, tá, mas aí o parâmetro eu que vou determinar, não vai ser o fisioterapeuta, como é que liga o circuito, ventilação, enfim. Na teoria, a teoria é igual à prática, na prática barata não. voando, foi o caos. Agora a gente já está mais ou menos salvo. Se acontecer isso de novo, é só a gente voltar atrás do pior momento que estava e repetir o que a gente estava fazendo. Com o diferencial, né, que a gente já tem umas informações a mais, né, de o que funciona, o que não funciona. A gente não vai ficar gastando hidroxicloroquina para esses pacientes. A gente já sabe que corticoide dá uma resposta interessante. Então a gente já sabe o que funciona, o que não funciona. O pessoal já está com uma mão melhor. Quem não sabia entubar tão bem teve aí algumas chances de entubar no modo hard. Então, assim, já teve que estudar o assunto. Alguns colegas fizeram curso sobre isso. Então, a galera pegou um jeito um pouco melhor da coisa e, em parte, perdeu um pouco o medo. Porque é o que a gente tem visto, né? Em paralelo à abertura, parece que o corona acabou por decreto. Sim. Declaramos que acabou o corona. Não tem corona, você sai na rua, tem dependendo de onde você dentro vai. E fora do hospital. Dentro e fora do hospital. Dentro do hospital é ruim no sentido de, bem ou mal, eu ainda estou vendo as pessoas paramentadas para realizar atendimento, talvez nem todas, talvez não tanto como deveriam, mas ainda assim. Mas o que eu estou vendo, por exemplo, vou dar um exemplo de ontem, do plantão de ontem. O plantão não estava muito cheio, estava liberando um paciente com suspeita de coronavírus, pedindo para ele assinar alguns documentos, e uma senhora me chama no corredor, uma coisa que bem deselegante, mas ela fez, infelizmente, tudo bem. Você espera o médico te chamar e falar, vim aqui só medir minha pressão. Falei, senhora, aqui é uma emergência, aqui não é posto de saúde para você vir aqui medir pressão. Não, vim aqui só medir minha pressão, que eu fui na farmácia e estava alto. Falei, senhora, quando chegar a vez da senhora, eu vou atender a senhora, tá bom? A senhora me dá licença. Deu vontade de falar assim, senhora, olha só, você vem aqui só medir a pressão, então você vai fazer o seguinte, a pessoa que estava 2 cadeiras atrás de você estava com coronavírus. Então você vem no hospital só para medir a pressão, e você vai voltar para casa com pressão baixa, mas vai voltar com coronavírus para casa. As pessoas meio que perderam um pouco o medo, que era uma coisa boa e era uma coisa ruim. As pessoas pararem de ir na emergência por causa de bobagem, que é uma coisa que bem ou mal sobrecarrega o nosso sistema de maneira desnecessária. Sim. Mas às vezes deixavam de ir por coisas sérias. Mas as pessoas perderam um pouco o medo de ir no hospital por causa de bobagem. Que nessa senhora, Sim. que tinha fatores de risco, uma senhora de 70 anos, que ela foi na emergência porque ela foi na farmácia, a pressão dela estava alta e ela queria ir na emergência. E ela nem queria tomar um remédio, ela queria só medir a pressão. O paciente com Covid ou com suspeita de, ele está indo mais cedo para a emergência, ele está com os primeiros sintomas indo, ou ele está ainda segurando para ir para o hospital, que nem eram as orientações iniciais no início da pandemia? Eu acho que está no meio do caminho, sabe? As pessoas já têm uma noção, quase todo mundo conhece alguém que teve, ou já teve, ou já leu muito sobre. Então, assim, tem gente que está indo bem, tem gente que está indo preocupada, não tem chegado tanta gente, paciente morrendo, assim, aquele paciente muito grave, não tem chegado com muita frequência, até agora. Eu acho que proporcional à quantidade de pacientes que a gente está vendo. Uhum. Parece que tem uma tendência, a mortalidade do Covid tem tendido a cair. Proporcional, obviamente, ao número de casos, mas assim, a mortalidade tem tendido a cair por vários motivos, né?
por não ser uma doença já tão nova assim, por a gente saber talvez identificar o paciente que tem um prognóstico um pouco pior, um paciente que a gente talvez antigamente olhasse para ele e fala, não, ele está bem, a gente já olha para ele e fala, não, ele não está bem, eu vou internar ele, porque eu acho que ele vai piorar. Aquele paciente que chega grave, a gente já saber manejar ele melhor. Então, isso realmente acho que mudou para o bem. A gente já está ficando mais esperto em relação a diagnóstico, tratamento. E dentro do hospital, eu tenho reparado que alguns profissionais que há 4 meses atrás estavam absolutamente neuróticos e paramentados, N95, óculos, face shield, capote impermeável, etc., os mesmos profissionais, 4 meses depois, já voltaram às práticas de antes da pandemia, que eram mais relaxadas do que deveriam ser. Então, às vezes, você vê profissional fazendo alguns procedimentos sem usar luva, que não deveria ser o correto, né? Veio a pandemia, tudo absolutamente neurótico, esterilizado, agora já voltou o padrão antigo, pré-pandêmico. Então, você vê paciente colocando máscara, o paciente sem luva, né? Voltou a um relaxamento, claro que por cansaço também, porque cansa esse fluxo, considerar tudo como Covid e aquela neurose, aquele estresse todo e ficar de olho no que o outro está fazendo, isso cansa demais. Só que também não dá para você, cansei, agora então voltou normal, relaxei, não dá. De novo, faltou meio termo. Né? Ok, vamos tratar as coisas de forma mais normal, sendo precavidos com o básico, com o simples. Álcool 70, por exemplo. Né? São coisas bobas que as pessoas pararam de observar. A gente está tendo uma disponibilidade de testes muito mais ampla, inclusive uma coisa que é muito interessante da gente mencionar, que era um teste que eu tinha ouvido falar muito no começo, que a gente tinha 2 modalidades, né, de teste para Covid, né, que era o Real-Time PCR, que é o teste cotonete, que detecta a presença do RNA do vírus, e a sorologia, que detecta a presença de anticorpos em resposta à infecção do vírus. O que a gente tem agora é um teste que detecta o antígeno do vírus, né? Ou seja, Acabei detecta de fazer. uma parte. Você está fazendo, então, vários pacientes da clínica psiquiátrica estão fazendo. O fluxo mudou um pouco nesse sentido nas últimas semanas, mas o que aconteceu? Eu tinha uma cirurgia marcada com uma outra equipe. Na verdade, eu não ia nessa cirurgia, mas o outro cirurgião queria, apresentou rastreio de Covid positivo. Então, ele ficou afastado 14 dias. Então, do dia para o outro, eu tive que fazer exame e normalmente o resultado demora 2 a 3 dias para ser liberado. Sim. Me mandaram para colher o teste de antígeno. Em 2 horas eu tinha um resultado negativo na minha mão. Exatamente. Se esse exame tiver barateado, coberto por plano de saúde e mais disponível, eu acredito que ele vai te dar informação na hora, ali na emergência, vai te dar uma informação na hora para poder entrar no centro cirúrgico limpo, né? Ao invés de ter um exame de 3 dias atrás. Então isso vai ser interessante. Esse exame é um game changer. Acho que isso é uma coisa que a gente já falado há muito tempo atrás. A gente ter mais testes vai mudar muito a brincadeira. E então um teste que sai rápido e que ele tem uma acurácia relativamente boa e que não precisa de não é um exame muito complexo, que eu saiba. PCR é um exame complexo, não é qualquer laboratóriozinho que faz. Assim. Então, assim, você tem um exame rápido, eu acho que ele está caro, porque ainda é um exame recente. Então, o que não justifica de ser caro, que os insumos não são particularmente caros, eu acho. E vai ter concorrência, e no que tiver concorrência, a tendência é vocês baixarem. Isso vai mudar muito, porque a gente vai conseguir fazer o que fizeram da Coreia do Sul, que é você pegar aquela pessoa que teve e você pegar aquela pessoa que teve e ver com quem ela teve contato e fazer o teste naquelas pessoas e rastrear a trajetória daquela pessoa e parar ali. E a gente sabe que o isolamento social não é uma coisa, uma medida isenta de consequência, inócua, não é, muito pelo contrário. A gente sabe que para saúde mental, para transtornos mentais, a ausência de uma rede de suporte social é um fator de risco. Entendeu? A gente tem visto lá na clínica psiquiátrica muitos pacientes internando, relatando que a causa da internação
direta ou indiretamente pela pandemia, paciente com dependência química, que estava muito sozinho, não tinha ninguém para dar um apoio e voltou a beber, voltou a usar drogas, pessoas deprimidas que não estavam podendo ter contato com os amigos, uma galera para dar um apoio ficou deprimida, que tentou se matar. Então, assim, a gente sabe que as medidas de isolamento social não são inócuas. Então, assim, por um lado, a gente entende a vontade, a necessidade das pessoas quererem sair na rua. Por um lado, a gente não pode esquecer que o corona não acabou. O corona não acabou. Como estou falando, os casos estão aumentando, pelo menos em parte, pelo isolamento social ter ido. Assim, porque não teve um meio termo entre a abertura e as pessoas voltarem a ter interação social um pouco mais como antigamente. Era para ter tido, mas na prática não teve. Era para ter sido um troço gradual. Só que com máscara, por exemplo. Então, o normal você em alguns bares, você não vê ninguém de máscara. Então, não teria tanto problema se a pessoa estivesse lá, encontrando os amigos, ok? Não está bebendo? Fica de máscara, não custa nada. Né? Só que parece que é o que você falou, acabou por decreto. No dia para o outro liberou que você frequente o local, a impressão que as pessoas têm é que você pode frequentar como era antigamente. E não é verdade. E isso se reflete no aumento de casos que você viu. Exatamente. Então, assim, por um lado, eu entendo, assim, um meme que eu vi na internet que eu achei maior, assim, não é porque você está de saco cheio que a pandemia acabou. Isso é verdade. Mas também é verdade que as pessoas estão de saco cheio e isso não é uma coisa trivial. As pessoas têm vidas, têm amigos, têm família, têm trabalhos, tem que chegar dinheiro e a gente, pelo visto, no Brasil, a gente contar com o governo para sustentar a gente, acho que é tão realista quando a gente tem uma vacina na semana que vem, sem querer se meter em política, mas assim, sendo realista. Então, o auxílio do governo não vale para nada, honestamente. Então, assim, não tem muito para onde fugir. A gente tem que ter algum grau de relaxamento, sem nunca esquecer de que não é para parar de lavar a mão, não é para deixar de usar máscara. Exatamente. E tentar achar um meio termo minimamente razoável entre o risco e o benefício, para ninguém surtar, para ninguém passar fome, mas para também o pessoal não começar a achar que é festa, começar a marcar boate, enfim. A gente vai ter que negociar como sociedade, apoiado por informações científicas, qual que é o meio termo, qual que é o nível de risco adequado, aceitável, diria, na verdade, não adequado. Qual que é o nível de risco aceitável que, como sociedade, a gente negocia e que esse nível de risco tem que ser implementado também. Eu acho que a gente só vai poder falar que o corona acabou quando tiver uma vacina ou um tratamento extremamente eficaz. Nenhuma das duas coisas existe no presente momento e eu arriscaria dizer que nenhuma das duas coisas estará disponível amplamente até o final do ano. Então, assim, o que a gente vai fazer? Vai ficar trancado em casa até o Réveillon? Não. Vai sair na rua sem máscara, como se nada estivesse acontecendo? Também não. Não é possível que não tenha um meio termo razoável. Existe sim. Cabe a nós, como sociedade, vai ter que entrar governo. Quando eu falo governo, eu falo agências de saúde, a sociedade civil, os médicos. A gente vai ter que tentar achar um meio termo que faça com que o país ande sem fingir que o corona acabou e sem fingir que também ele nunca... E sem também, enfim, deixar tudo parado. Acho que a gente tem que ter esse diálogo entre a ciência e a política para tentar achar um meio termo razoável para fazer a coisa funcionar. Bom, Stefano, mais uma vez que te agradeço aqui a presença, você trazendo aí o seu lado, enfim, a retaguarda da linha de frente, muito importante sempre, né? E agradeço também sempre a Laís por botar a plataforma aqui para a gente poder falar sobre a nossa vivência. Tá bom, Stefano? Muito obrigado, cara. Até o próximo. Obrigado a vocês. Tchau, tchau, gente.